Olá, o assunto dessa semana para a disciplina de inteligência artificial é planejamento automático. Assim como aconteceu na semana passada com CSP, onde a gente pegava um problema qualquer, verificava a viabilidade de modelar esse problema como um CSP, e a tradução dessa modelagem em CSP para um problema de busca era feita de forma automática. Existem procedimentos padrões para fazer isso. A gente não precisa se preocupar muito com isso e a gente tem a solução do problema, então. Com um planejamento automático, isso ocorre de uma forma bastante similar. A gente vai pegar um problema, verificar a viabilidade de modelar esse problema com um problema de planejamento automático, se isso for possível, a tradução disso para um problema de busca e a escolha dos algoritmos é feita de forma bastante acelerada. Existem algoritmos bastante eficientes de planejamento automático desenvolvidos por bastante pesquisa na área de inteligência artificial nos últimos anos. Então, qual que é a ideia de planejamento automático? A ideia é que um agente deve escolher uma sequência de ações que leva o mundo do estado atual para um estado objetivo. Essa definição ela deve ser bastante familiar para vocês agora que viram o que é um problema de busca, ou seja, é muito parecido com a definição de um problema de busca. Outra característica, o mundo onde esse agente vai atuar, ele é completamente observável, ou seja, a gente consegue ver qual que é o estado atual do mundo, e é determinístico, se a gente faz uma ação, as consequências disso são conhecidas e certas. Não existe a possibilidade de a gente fazer alguma coisa e as consequências não serem aquelas que eram pré-determinadas. São limitações relativamente fortes, mas que a gente vai considerar por enquanto. Então, o que é um problema de planejamento? Então, como foi dito antes, eu vou passar do estado atual para um estado objetivo. Então, tem essa noção de estados. A diferença que vai aparecer aqui na área de planejamento é que, ao contrário de antes, no problema de busca geral, o que é estado ser algo bastante flexível e aberto, e a gente mesmo que escolhe o que vai ser estado, aqui no problema de planejamento existe uma restrição quanto a isso. Um estado não é qualquer coisa, não é uma matriz, não é uma lista, não é um par, mas é uma conjunção de literais. Ou seja, existe uma espécie de linguagem específica de planejamento para descrever os estados, muito inspirado na lógica de predicados, onde você, por meio de predicados, você caracteriza um determinado estado do mundo. A gente já vai ver exemplos nos próximos slides. Então, tanto o estado atual quanto o estado objetivo são descritos com uma conjunção de literais, ou seja, uma linguagem particular. As ações, que são as transformações desses estados, também são definidas de uma forma bem padronizada no problema de planejamento. Essencialmente, a gente determina para cada uma das ações em que situações ela pode ser realizada, quais são as pré-condições para essa ação ser feita e quais são as consequências de realizar essa ação. Então, por exemplo, se a gente considerar que o estado é o robô está numa posição XY, a ação de se mover para cima tem como pré-condição que exista uma posição acima, que não seja uma parede que esteja acima dele, e como efeito dessa ação de se mover para cima, ele não vai mais estar na posição que ele estava, vai estar numa posição mais ao norte, ou sei lá, com Y mais 1, alguma coisa assim. Então, claro, é bem parecido com o problema geral de busca, a distinção é que a forma como a gente vai especificar os estados e as ações é pré-determinada por uma linguagem de planejamento. Existem várias, a mais clássica, que foi criada nos primórdios da área de planejamento, chama STRIPS, e hoje em dia, mais modernamente, nessa área de pesquisa, se desenvolveu uma linguagem chamada PDDL, que é uma linguagem para escrever problemas de planejamento. Ou seja, são linguagens onde você escreve o estado atual, o estado objetivo e as ações que podem ser feitas. Essa especificação do problema é entregue para um resolvedor de planejamento que te dá a sequência de ações que vai resolver
o problema, né? Então, por um lado, é muito mais fácil modelar o problema nessa linguagem, né, porque eu não preciso pensar em que estrutura de dados, assim por diante. Eu tenho uma linguagem especificamente projetada para descrever ações e estados, né, então me poupa um certo trabalho. Por outro lado, eventualmente essa linguagem vai me limitar um pouco e vão existir problemas que não vão ser muito bem resolvidos nessa linguagem, que são problemas que não vão ser, então, bem resolvidos com essa abordagem de planejamento automático. Outras estratégias de resolução deveriam ser buscadas. Então, além disso, né, de ter estados, ações escritos numa linguagem específica, algumas implementações e algoritmos bastante eficientes para problemas de planejamento existem, podem ser encontrados na literatura e, né, em repositórios de software. Então, mais concretamente, e já com um exemplo, o que é um estado, né? Então, aqui tem dois exemplos de estado. O primeiro deles é essa linha aqui, e diz que o estado atual do mundo que o meu agente está é um estado onde é que pure é verdade e unknown é verdade. Essas duas coisas aqui são verdades. Esse V virado é um E, né? Então, por isso que isso é uma conjunção de literais. Uma conjunção desse aqui com esse daqui. No exemplo de baixo, já é usado uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, onde você tem predicados e argumentos. De novo, são dois predicados nessa conjunção. O primeiro diz que o truck 1, o caminhão 1, está em Melbourne e que o caminhão 2 está em Sydney. Então, essa linguagem aqui da lógica de predicados, ela é mais sofisticada, né? Ela permite dizer relações entre objetos, uma relação entre o objeto do caminhão 1 e a cidade de Melbourne. E o nome dessa relação é star, ou at. Então você, por meio dessas composições, você consegue descrever estados, de onde estão as coisas, das características delas, e então dizer qual é o estado atual, o estado objetivo e mesmo todos os estados intermediários na resolução do problema. Também é assumido que quando você descreve um estado desse jeito aqui, isso aqui é verdade e tudo o resto é falso, né? Que é chamado de hipótese do mundo fechado. Então os estados são daquele jeito, as ações, como eu já havia comentado, elas têm pré-condições e efeitos. Então aqui, por exemplo, a ação de voar de um lugar P, voar um avião identificado por P, de um lugar identificado por from para um lugar identificado por to. Então, a ação de voar tem 3 argumentos, né? Então, esses 3 valores aqui são variáveis, né? Ou argumentos. As pré-condições para um avião voar de F para T é o avião estar no lugar de origem, né? Esse P ser um avião, o from ser um aeroporto e o to ser um aeroporto. Essas últimas 3 aqui são predicados muito mais utilizados aqui para dar o tipo, né, dos objetos que vão assumir o lugar desses argumentos aqui. O mais importante aqui é que para voar de um lugar para o outro, o avião tem que estar nesse lugar aqui, no lugar from. Como efeito de voar, o que acontece? O avião não vai mais estar lá, no from, então esse símbolo aqui significa negação, né, e é como se fosse assim, não vai mais ser o caso do avião estar no aeroporto de origem e vai ser o caso do avião estar no aeroporto de destino. Então isso também não é nada muito complicado, é simplesmente dizer o que tem que ser verdade para uma ação poder ser realizada e quais são os efeitos disso. Os efeitos são descritos na forma de o que deixa de ser verdade das pré-condições, então isso aqui era verdade e deixa de ser, e coisas que passam a ser verdade depois da ação realizada, que é essa parte aqui. Então os efeitos em geral têm 2 partes, coisas que somem e coisas que aparecem. Exemplo, né? Então,
Isso aqui é toda a especificação de um problema de planejamento, onde é que eu quero que cargas saiam de um aeroporto e sejam transferidas para algum outro aeroporto. Né? Então vamos ver aqui em detalhe. Estado inicial e estado objetivo. O que é o estado inicial? Uma carga 1 está no aeroporto de São Francisco e uma carga 2 está no aeroporto JFK, acho que é em Nova York, se eu não me engano. Um negócio P1, que a gente vai ver que é um avião, está em São Francisco, e um avião 2 está no JFK. E daí tem a questão dos tipos. C1 é uma carga, C2 é uma carga, P1 é um avião, 2 também, e SFO e JFK são aeroportos. O que eu quero como meta é a carga 1 está em JFK e a 2 em São Francisco, que é o contrário do que o estado atual. Né? O estado atual, a carga 1 está em São Francisco, eu quero que ela passe para JFK, a carga 2 está em JFK e eu quero que ela passe para São Francisco. Que ações eu posso fazer, né, para transformar o mundo atual no mundo objetivo? Carregar um avião, descarregar um avião e voar. Eu vou parar de falar aqui da questão dos tipos e vou dar mais atenção aos predicados mais relevantes das ações. Então, carregar uma carga num avião num aeroporto é feito assim: se a carga estiver no aeroporto, o avião estiver no mesmo aeroporto. Se os dois, tanto o avião quanto a carga, estiverem no mesmo aeroporto, eu posso carregar essa carga no avião. Se eu fizer isso, a carga não vai estar mais no aeroporto e vai estar dentro do avião. São as consequências de carregar. Descarregar é muito parecido. Se eu tiver uma carga dentro de um avião e esse avião estiver em um determinado lugar, a consequência de descarregar vai ser que a carga não está mais dentro do avião e vai estar naquele aeroporto. Voar é muito parecido com o que eu já tinha exemplificado antes. Né? Se um avião está num aeroporto F e voar para um aeroporto T, como consequência, ele não vai mais estar no F e vai passar a estar no T. E isso aqui é tudo o que eu preciso dizer para especificar o problema. Estado atual, estado objetivo e as ações que são possíveis de fazer. Eu entrego isso daqui para um solver de planejamento automático e ele vai me dar uma sequência de ações que leva do estado atual para o estado objetivo. Né? Aqui a gente já pode ver que existem várias formas de resolver esse problema. Né? Eu posso pegar um avião só e, por exemplo, avião 1, né, que nesse momento está em... Onde é que ele está? Está em São Francisco. Ele vai para lá com a carga 1, descarrega, carrega a carga 2 e volta. Né? Seria um plano possível. A outra é 2 aviões voando ao mesmo tempo. E provavelmente essa segunda solução resolve o problema de forma mais rápida, né, do que da primeira. Mas eu não, né, como especificador de problema, eu não preciso me preocupar com isso. Né? Basta eu declarar as operações. E depois pedir para o solver me dar, eventualmente, aquela que tem o menor número de operações, por exemplo, né, na solução do problema. Então, bom, resolver um problema de planejamento então, determinar uma sequência de ações. Tem algoritmos bastante sofisticados. Aqui nos slides eu coloco 2 abordagens mais clássicas, mas não vou entrar no detalhe aqui. Vocês podem estudar os slides ou mesmo a bibliografia que existe na literatura para saber mais detalhes. Né? E deixo para vocês, como exercício, modelar o problema do mundo dos blocos, que vocês já resolveram com busca, resolver agora com um problema de planejamento. O que é o estado atual, o que é o estado meta, como que se escreve essas coisas e quais são as operações possíveis. Eu termino com a bibliografia. O capítulo 10 e 11 do livro do Russell e do Norvig, né, apresenta esse assunto de uma forma bastante resumida e eu acho que seria uma boa primeira leitura para vocês. Mas existe um livro do Galab, muito bom, que é a literatura mais clássica
a respeito desse assunto. É um livro todo só sobre planejamento automático. Está disponível nesse link aqui. É um material muito bom para estudar planejamento automático. Existem, é uma abordagem que os algoritmos são bastante eficientes, de modo que a gente consegue resolver problemas bem sofisticados e bem complexos com essa abordagem de resolução de problemas.